Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário para você sobre a história da teologia cristã. E agora, hoje, nós vamos falar do puritanismo. O puritanismo, os puritanos foram os responsáveis também pela colonização dos Estados Unidos. O primeiro grupo começou a vir para cá para colonizar a Inglaterra e escapar. A nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, escapando da perseguição religiosa da Inglaterra. O puritanismo, então, foi um movimento de confissão calvinista que surgiu na Inglaterra no século XVII. Os puritanos tentaram purificar a igreja anglicana da rainha Elizabeth I, tirando dela os resíduos que ainda havia do catolicismo romano, eliminando o ritualismo e a organização episcopal, que eram típicos da igreja romana, tornando a sua liturgia mais próxima do calvinismo. Foram influenciados por Calvino e pelo seu sucessor Teodoro Beza, e pelo reformador da Escócia, John Knox, o fundador da Igreja Presbiteriana. Perseguidos na Inglaterra em 1630, muitos fugiram para a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América do Norte, e chegaram no estado de Massachusetts. O puritanismo tentou transformar a Igreja e a Inglaterra em uma república calvinista, segundo o modelo da Igreja Nacional da Escócia, mas foram suprimidos e na Nova Inglaterra conseguiram de certa forma plantar esse ideal, e em seu lugar, onde teria um novo começo e a oportunidade de edificar o reino de Deus. Antes disso, os ministros puritanos convocaram uma Assembleia Nacional de Ministros e Teólogos na Abadia de Westminster, a qual 151 líderes foram designados a formar um sínodo para estabelecer as bases da Igreja Reformada Nacional da Inglaterra, nos moldes da Igreja Nacional da Escócia. O resultado foi a Confissão de Fé de Westminster. Além da confissão, criaram 2 catequismos, o maior e o menor de Westminster. Os puritanos, que não partiram para a América do Norte, acabaram dominando o parlamento inglês. Depuseram o rei Carlos I e o decapitaram. Estabeleceram uma república puritana, tendo como governador Oliver Cromwell. Essa república durou somente enquanto Cromwell esteve vivo. Assim que morreu, a monarquia se restabeleceu, oferecendo liberdade religiosa aos dissidentes e não conformistas. Nem todos aderiram à diáspora. Parte dos que ficaram acabaram dividindo-se em várias denominações, tornando-se presbiterianos, congregacionais e batistas. Entre os anos 1730 e 1740, os puritanos enfraqueceram-se nos Estados Unidos. As igrejas puritanas já formavam assembleias mistas, em que incrédulos se misturavam aos crentes, contrariando os antigos princípios do movimento. Jonathan Edwards tentava combater essa mistura pela pregação com ênfase no calvinismo, mas não obteve muito sucesso nesse sentido. Jonathan Edwards considerava o príncipe dos puritanos. Foi um notável pregador, escreveu mais de 600 sermões, dos quais um tornou-se provavelmente o mais famoso da história do cristianismo. Foi o sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Edwards destacava também por sua intelectualidade. Pastoreou a congregação de Northampton, que herdara do seu avô Salomão,
Stoddard, mas foi expulso pelo Conselho da Igreja em 1750 por defender o tratamento equitativo aos índios e por proibir a comunhão aos frequentadores não convertidos da igreja. De acordo com a unidade elisabetana, a recomendação na Inglaterra era expurgar os incrédulos da congregação, a fim de que se mantivesse uma igreja pura. Nesse caso, fizeram a distinção entre os membros plenos e os membros que não deveriam ser considerados plenos. Esses podiam ter licença para frequentar a igreja, sem, no entanto, serem admitidos plenamente. Mas na Inglaterra estavam acomodados, bastavam ser batizados na infância e ser correto para ser membro pleno. Os puritanos fiéis, inconformados com essa postura, questionavam sobre quem deveria ficar dentro e quem deveria ser lançado no mundo. A solução apresentada e aceita pela maioria foi a do batismo dos crentes. Assim, os puritanos separatistas que adotaram o batismo dos crentes ficaram conhecidos como batistas e cresceram muito na América do Norte. Outra questão levantada entre os puritanos calvinistas foi a do pacto da graça. Como se explicar a soberania de Deus na predestinação e os seres humanos devem se esforçar para alcançar a salvação e a santificação, que são sinais da graça, como a dos crentes por ter certeza da sua eleição. A primeira aliança entre Deus e o homem foi a das obras no Jardim do Éden, e o homem a quebrou. Por isso, a posteridade de Adão sofreu suas consequências. Se, de acordo com a doutrina calvinista, o pacto da graça é tanto condicional como absoluto, então os que se convertem demonstram sinais de graça em suas vidas diárias. Por quê? Pergunta Roger Olson. Porque Deus se comprometeu pelo pacto da graça a dar-lhes salvação. Mas como esse conceito evita o arminianismo ou até mesmo o pelagianismo, as duas heresias mais odiadas dos puritanos, sem dúvida, a teologia do pacto é contraditória e, mesmo admitindo o paradoxo, os puritanos preferem não mexer nela. Quanto à ética, os puritanos formavam um grupo religioso altamente intolerante, rigoroso na forma estranha de homens e mulheres se vestirem, queimando e enforcando mulheres acusadas de bruxaria, prendendo pessoas em troncos por causa de atos de desobediência às regras religiosas e oprimindo os índios norte-americanos. Enfatizavam também a necessidade de trabalho árduo, da vida, de sobriedade e extrema honestidade. Os principais pontos da ética puritana eram a peregrinação e o conflito, o trabalho árduo, o ócio é pecado e dá margem aos vícios. Terceiro, a educação e cultura, exceto algumas artes como certas pinturas, teatro, etc. Quarto, o descanso dominical e a família. Domingo é o sábado cristão. O pai de cada família, com o sumo sacerdote do lar, dirigia o culto doméstico e dava instruções sobre o caráter cristão. Quinto, a Bíblia, a leitura e os estudos diários fazem parte da vida de cada um. Sexto, a vida comunal, o senso de responsabilidade. Ninguém podia viver só para si mesmo. Sétimo, a igreja local era o centro da vida e das atividades comunitárias. Oitavo, o legalismo era a grande marca da ética puritana. O famoso pregador Jonathan Edwards foi considerado o príncipe dos puritanos. Foi o último e o maior dos teólogos puritanos. Ele nasceu um mês depois de ter
assumido a presidência da Universidade de Princeton em 1758. John Wesley e o metodismo. Outros nomes destacados na história foram John Wesley e seu irmão Charles Wesley. Enquanto o puritanismo na Inglaterra marchava para um cristianismo frio e racionalista, John Wesley estava disposto a reaviver o espírito evangélico na Inglaterra, sem pôr ênfase na teologia reformada. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, em 1703. Filho de Samuel e Susanna Wesley, foi criado em uma família de 16 irmãos. Há um episódio ocorrido na sua infância que é lembrado por todos os biógrafos de Wesley e que deu a ele a alcunha de tição tirado do fogo. É que ele foi jogado pela janela da casa enquanto essa incendiava. Preparou-se na Universidade de Oxford para pastorear na Inglaterra. Ele e seu irmão Charles formaram o Clube Santo. Esse clube tinha feição pietista. Por causa disso, seus críticos o chamaram de metodistas. Curiosamente, os pentecostais receberam pejorativamente essa alcunha, pentecostais, dos tradicionais também, do mesmo modo que os crentes foram chamados pejorativamente de cristãos em Antioquia, em Atos 11, 26. Nos três casos, o apelido foi bem aceito e não discutido. John Wesley era arminiano, juntamente em uma época em que o calvinismo era aceito e disseminado por toda parte pelos teólogos e pregadores. Entre eles encontrava-se o evangelista George Whitefield, amigo de Wesley. Whitefield considerava o arminianismo uma heresia. Além do arminianismo, Wesley enfatizava a perfeição cristã. Ele pregava que o crente, uma vez batizado com o Espírito Santo, alçava a inteira santificação ou perfeição cristã, como ele a chamava. O batismo com o Espírito Santo para John Wesley não significava o mesmo que significa hoje para os pentecostais. Ele identificava o batismo com o Espírito Santo, com fogo, mencionado por João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para Wesley, esse fogo era o fogo da purificação do crente. A doutrina da perfeição cristã rendeu a Wesley duras críticas. Ele foi acusado de negar a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, adotada por todos os protestantes. Também foi criticado por combinar tal doutrina com o sinergismo e ainda por enfatizar a regeneração e a santificação mais do que a justificação. Pendia para o pietismo, concordando com Frank Zinzendorf e outros cristãos que eram chamados cristãos do coração. Entretanto, concordava com os puritanos calvinistas sobre o batismo infantil, ao contrário dos anabatistas e dos batistas, mas Wesley entendia o batismo como graça preveniente e irresistível, enquanto os calvinistas acreditavam na graça irresistível, que é quem é predestinado há de ser salvo, e não há como não ser. Por ser arminiano e pietista ao mesmo tempo, defendia a necessidade de uma experiência transformadora com Deus, para alguém se tornar verdadeiro cristão, e defendia que o sacramentalismo, o confessionalismo e o racionalismo religioso perdiam para a piedade, que resulta de uma verdadeira conversão. Nesse sentido, o calvinista Jonathan Edwards e John Wesley concordavam. O iluminismo trouxe consigo profunda alteração na atividade teológica, conhecida como século das luzes. O iluminismo foi um movimento cultural
da elite intelectual europeia no século XVIII. A proposta do iluminismo era promover mudança racional a fim de reformar a sociedade das tradições herdadas do período medieval. Encontramos suas raízes no humanismo da Renascença, no socialismo e no deísmo da Inglaterra do século XVII. O socialismo era um movimento fundado por Fausto Socino, que negava a doutrina da Trindade, alegando que há um só Deus e que Jesus de Nazaré é apenas um homem. Não se sabe precisar exatamente o ano do seu início. Alguns dizem que foi em 1650, outros dizem que foi em 1700, mas o iluminismo estendeu-se até o final dos anos 1700. Esse movimento insurgiu-se contra a intolerância religiosa da Igreja e também foi contra o Estado. O iluminismo substituiu o conceito aristotélico de formas de substâncias pelo conceito empírico e atomista de realidade. Antes, o mundo concentrava tudo em Deus, a razão primeira de todas as coisas. No iluminismo, os olhos dos homens estavam postos no mundo material com toda a sua diversidade. O iluminismo trouxe consigo um novo conceito de educação, liberta da teologia e da metafísica escolástica. A erudição, a religião e a moral, a lei e a política podiam ser fundamentadas em princípios racionais e específicos a todos os homens e em todas as épocas. As ciências naturais começaram a aplicar um método mecânico, matemático e empírico. As observações de Nicolau Copérnico sobre o sistema solar no século XVI foram finalmente aceitas no século XVIII. Na segunda metade desse século, falava-se em neologia ou teologia racionalista entre os teólogos protestantes alemães. Surgiu uma religião natural comum a todos os homens, independente da revelação de Jesus, passou a ser visto como um mestre sábio, dotado de bom exemplo e virtude. A teologia tornou-se, de certa forma, dependente da filosofia e do pensamento racionalista. Antes, a razão estava sujeita ao testemunho das Escrituras. Agora, por se acreditar que a razão e a revelação estavam em perfeita harmonia, a revelação era justificada pelos tribunais da razão. Foi nessa época também que o humanicista, renascista, que foi um movimento intelectual desenvolvido na Europa durante o renascentismo entre os séculos XIV e XVI, na procura de fontes autênticas antigas, expressa na frase latina ad fontes. Os humanistas desenvolveram a filologia, atribuindo um papel central ao estudo das línguas e da literatura. Defenderam a educação, promovendo a reforma de universidade e a criação de colégios por toda a Europa. Outra coisa que influenciou foi o deísmo, que era um movimento filosófico que tem suas raízes em Aristóteles e floresceu no iluminismo. Acredita que Deus criou o mundo, estabeleceu lei e afastou-se dele. Dessa forma, o deísmo crê em Deus, mas crê que Deus está independente das suas criaturas. Surgiram, então, também grandes filósofos nessa época, como Immanuel Kant, que foi o filósofo de grande destaque no iluminismo, talvez o mais destacado deles. Ele nasceu em Königsberg, na Prússia, em 1724. Viveu em sua cidade até a morte em 1804, sem nunca sair de lá. Kant dizia que o propósito principal da religião é fornecer à sociedade fundamentos morais e instrução. Reduziu, portanto, a religião ao âmbito ético e desvalorizou
a teologia natural e a teologia revelada. Defendia a ética sem dogma. Era isso que o iluminismo do século XIX procurava em uma religião moderna, mesmo mantendo a crença de Deus e na imortalidade da alma, sendo mais deísta. Outro grande filósofo foi Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 a 1831. Foi outro filósofo também famoso. Para Hegel, Deus evoluiu com a história. Uma de suas afirmações famosas foi: sem o mundo, Deus não seria Deus. Hegel quis criar um Deus que marcha em direção ao fim da história, em seu estado de perfeição cultural utópica. Do mesmo modo que a escola de Alexandria, no segundo século, formava filósofos para discutir teologia, o iluminismo substituiu a teologia revelada nas Escrituras pela razão filosófica, tendo a presunção de exercer o papel daquela em questões referentes a Deus. Vamos agora entrar na teologia do século XX. Logo no início do século XX, um novo pensar teológico invadia o mundo cristão, trazendo entusiasmo e alguns a perturbação à igreja de modo geral. Era o liberalismo teológico, também conhecido como teologia moderna. A proposta do liberalismo consistia em abandonar o pensamento ortodoxo, tradicional, e substituir o pensamento cristão por novas bases filosóficas e científicas, visando um mundo melhor para todos. O liberalismo teológico nasceu com Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, nascido na Prússia em 1768. Suas origens estão no iluminismo. Friedrich Schleiermacher foi teólogo e filósofo contemporâneo de Johann Fichte, de Friedrich Schelling, de Friedrich Krause e de Friedrich Hegel, que nós mencionamos. Uniu-se ao círculo dos românticos, colaborando com o Ateneão. Posteriormente, ensinou teologia em Halle e, a partir de 1810, em Berlim, foi nomeado pregador da corte, depois foi professor de teologia e filosofia. Para Schleiermacher, a religião é a relação do homem com a totalidade, ou seja, com o todo. A totalidade e o todo relacionam-se também com a metafísica e a moral. A religião, no entanto, não é pensamento nem atividade moral, é intuição e sentimento do infinito, e como tal possui fisionomia bem precisa que se distingue tanto da metafísica como da ética. A religião não aspira a conhecer e a explicar o universo em sua natureza, como a metafísica, nem aspira a continuar o seu desenvolvimento e aperfeiçoá-lo através da liberdade e da vontade divina do homem, como a moral. A sua essência não está no pensamento nem na ação, mas sim na intuição e no sentimento. Com seu espírito romântico, Schleiermacher procurou uma forma de demonstrar que o ser humano tem uma consciência de Deus e que há formas religiosas específicas dessa consciência nas religiões positivas. Aceitava a Escritura e tinha grande estima por elas, ao mesmo tempo que não aceitava sua inspiração sobrenatural e ainda considerava que a experiência religiosa tinha mais autoridade do que elas. Para o cristão ter consciência de Deus, precisa olhar tudo o que acontece na natureza e observar a atividade de Deus na história.
Não aceitava a dupla natureza de Jesus, humana e divina. Antes, dizia que Jesus tinha uma profunda consciência de quem era Deus e, devido a essa consciência, tornou-se Salvador do mundo, pois ele conseguiu transmitir essa consciência aos outros. O liberalismo tinha uma perspectiva elevada do homem e acalentava a esperança de que o reino de Deus poderia ser implantado nesse mundo mediante os novos conhecimentos científicos e tecnológicos trazidos pelo iluminismo. Com o advento da Primeira Grande Guerra Mundial, os sonhos do liberalismo caíram por terra. Reagindo ao liberalismo, nasceu o fundamentalismo, reivindicando o tradicionalismo ortodoxo, acusando o modernismo teológico de ser outra religião, de ser unitarismo disfarçado, mas racionalista e humanista do que o cristianismo, além de ser cético e materialista. O fundamentalismo trabalhou com sua maior ênfase a inerrância das Escrituras. Os fundamentalistas trabalharam arduamente para banir as influências do liberalismo e do modernismo das igrejas, voltando à ortodoxia protestante. Outra forte resposta ao liberalismo foi dada pela neo-ortodoxia. Os teólogos neo-ortodoxos buscavam suas raízes em Lutero. Os que mais se destacaram foram o norte-americano H. Richard Nehemiah Burr, Emil Brunner e o europeu Karl Barth. Porém, nenhum deles foi mais expressivo do que Barth. Falaremos dele mais tarde, de Karl Barth. O existencialismo cristão de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard nasceu em uma família rica de Copenhague em 5 de maio de 1813. A sua mãe, Anne Sørensen-Datter Lund Kierkegaard, tinha servido como criada em uma casa de família antes de se casar com o pai de Søren, Michel Pedersen Kierkegaard. O pai entendeu com a manifestação da ira de Deus o terremoto de 9 de maio de 1838, pois havia dito que nenhum dos seus filhos iria sobreviver mais do que ele. E por amaldiçoar o nome de Deus, muitas vezes na juventude, e por engravidar a mãe de Søren antes do casamento. O casal teve 7 filhos, mas 5 morreram precocemente. Kierkegaard e seu irmão Peter, 7 anos mais velho do que ele, o qual se tornou bispo em Aalborg, presenciaram a morte do pai. Kierkegaard faleceu em 11 de novembro de 1855, na mesma cidade que nasceu. Frequentemente, a escola de virtude cívica, onde estudou latim, história e outras disciplinas. Em 1830, foi estudar teologia na Universidade de Copenhague, mas enquanto estudava, voltou sua atenção mais para a filosofia e literatura. Tornou-se filósofo e teólogo. Apesar da formação teológica, nunca exerceu função pastoral. Notabilizou-se através de seus escritos, sobretudo das suas críticas veementes ao romantismo hegeliano. Interessou-se pelo cristianismo verdadeiro, deteve a observar a forma de cristianismo de seus dias, chegando a acusá-lo de traidor ao cristianismo original. Se alguém quisesse ser cristão, deveria romper completamente com a igreja existente. Seu entendimento sobre existência divide-se em 3 estágios: o estético, o ético e o religioso. No primeiro, o estético, se deteve a observar o estágio cristão da vida. É o estágio em que o cristão se limita aos aspectos externos e finitos da vida e não é capaz de relacionar o eterno com o temporal, a síntese entre tempo e eternidade. No segundo estágio,
o ético, começa quando o homem entra na relação com o absoluto e enfrenta a exigência absoluta entre o bem e o mal, tendo de decidir entre um ou outro. É quando atinge ou não a vontade de Deus. Ele exemplifica bem esse sentido ético em seu livro Temor e Tremor, no qual apresenta a escolha de Abraão a oferecer Isaque em sacrifício, segundo o pedido de Deus. É na decisão ética que o homem se torna consciente de Deus, entrando para o terceiro estágio, o religioso. Ele ainda distingue a atitude religiosa em religiosidade A, e a atitude religiosa geral, e a religiosidade B, que consiste no estágio do verdadeiro cristão. Fez ponte entre a filosofia hegeliana e que viria a ser o existencialismo, tornando-se conhecido como pai do existencialismo cristão, em oposição ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, ou o que nós chamamos de proto-existencialismo de Friedrich Nietzsche, ambos ateístas. O existencialismo religioso de Paul Tillich. O teólogo e filósofo alemão Paul Tillich, que nasceu em 1888 até 1965, embora nascido e educado na Alemanha, fugiu para os Estados Unidos devido a uma perseguição do governo alemão. Viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, onde lecionou no Seminário União, em Harvard e na Universidade de Chicago. Paul Tillich seguia a tradição filosófica alemã mais antiga e era influenciado pelas ideias existencialistas de Edmundo Exere e outros filósofos dessa linha. O objetivo da teologia é aquilo que constitui nossa preocupação última, porque a nossa preocupação última é que determina nosso ser ou não ser. A resposta às questões últimas do homem está em Deus, que é o ser em si. Deus é essência, o homem é existência. Por isso, indagar-se ou referir-se à existência de Deus é o mesmo que negá-lo. Quem existe é o homem. Deus é. Da essência resulta a existência. Deus ingressou na existência humana e deu ao homem a possibilidade de descobrir seu destino no novo ser que se realiza em Cristo. Amém? Nós vamos continuar com os teólogos do século XX no próximo vídeo. Assista, que nós vamos continuar falando também de Adolfo von Harnack, outro grande teólogo do século XX. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Nós já gravamos um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Quando você entra no nosso canal, subscreva, clique na foto, vai no playlist em inglês, em português é nas pastas, e você clica ali nas pastas e você encontra todos os estudos organizados, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, mais essa pasta aí de teologia e outras pastas que nós incluímos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.